Na quinta-feira passada, um homem de 48 anos morreu no Hospital Tarcísio Maia. Após a morte, familiares e a Comissão de Direitos Humanos da OAB denunciaram que ele poderia ter sido alvo de um atentado. Alguém teria o atingido com óleo quente. Antônio Luiz Rodrigues foi atendido inicialmente na UPA do São Manuel e depois transferido para o Tarcísio Maia. Hoje pela manhã, as duas unidades de saúde se pronunciaram sobre o caso e informaram que não trataram o paciente como vítima de queimaduras, mas como um caso de infecção grave. Apesar disso, a polícia continua investigando. Um boletim de ocorrência foi feito por parentes da vítima. Eles acreditam que as queimaduras foram um ataque. De acordo com o diretor da UPA do Alto de São Manuel, o homem, Antônio Luiz Rodrigues, de 48 anos, deu entrada na unidade na última segunda-feira, dia 23, às 9 horas da manhã. Mas, ainda de acordo com o diretor, ele se queixava de dores ao urinar e foi verificado que ele estava com uma infecção acentuada. Ainda de acordo com o diretor, a equipe que atendeu o Antônio Luiz verificou que ele tinha alguns pontos de vermelhidão na pele e bolhas. Mas, quando o homem foi questionado o que teria provocado, ele teria dito então que ficou por muito tempo exposto ao sol. Ele teria dormido em uma calçada, segundo ele, e teria ficado muito tempo exposto ao sol. Ele ficou aqui na unidade, recebendo os cuidados, até o dia seguinte, no dia 24, quando tivemos que transferi-lo para o Hospital Regional Tarcísio Maia para avaliação da cirurgia geral e da urologia daquele hospital, justamente para tratar da questão urinária, né? E não com relação a queimaduras. No dia 24, Antônio Luiz foi transferido para o Hospital Regional Tarcísio Maia. O jornalismo TCM conversou com Valdemir Ferreira, diretor médico do hospital, que também informou ter tratado o paciente como um caso de infecção grave. Ele já deu entrada com leucócito 35 mil e viu que de imediato não era um paciente da cirurgia geral, mas mesmo assim já entrou com antibióticos forte, com hidratação. Como tem alguma história de cálculo renal, dificuldade para urinar, também pediu o parecer da urologia. A urologia também prontamente e rapidamente veio, examinou e viu que não tinha nada cirúrgico de urgência, né? E na evolução dele no hospital foi feita a tomografia de tórax e viu líquido no pulmão, foi drenado o tórax, né? E rapidamente, né, dele deu entrada dia 24 e dia 26 ele faleceu, né? Faleceu já com a piora dos leucócitos. O atestado dele, né, realmente fala a suspeita de infecção generalizada, de derrame pleural, que é líquido no pulmão, e causas associadas. Mas a relação direta da morte dele foi de uma infecção generalizada, que pode ser um foco urinário ou foco pulmonar. O diretor informou ainda que foi verificado que o homem tinha lesões na pele, mas não era possível afirmar que se tratava de lesões provocadas por queimaduras. O colega que viu não veio, né? Ele disse que não dava para saber o que era, né? E alguns desses colegas, quando eu comentei sobre essa situação, mesmo porque eu não estava no plantão, eu tive que conversar com os colegas que atenderam, eles se sentiram até surpresos, porque não foi passado para ele nenhuma história de trauma, né? Quando tem suspeita de trauma, até o colega não dá um atestado, né? Ele manda para o ITEP, às vezes SVO, geralmente para o ITEP, né? E o ITEP vai avaliar, mas ele estava desde o início de entrada no Tarcísio Maia como um quadro de infecção grave. O caso, que ganhou repercussão tanto na imprensa como nas mídias sociais, segue cheio de mistério e cheio de perguntas a serem respondidas. A polícia continua investigando e agora, apesar dessas declarações, quer saber se o homem realmente foi vítima de um atentado. Mesmo que esse possível atentado não tenha provocado a sua morte, a polícia quer saber quem foi o responsável. Na última sexta-feira, a Comissão de Direitos Humanos da OAB informou que iria acompanhar o caso de perto. Já a Polícia Civil também informou que continua investigando o caso e quer esclarecer todas as dúvidas. Antônio Luiz Rodrigues tinha 48 anos e foi sepultado na última sexta-feira, dia 27.